Automatize fluxos aí de trabalho com N8N. Hoje eu vou mostrar para vocês como você pode automatizar aí o recebimento de dados aí na sua API. Então você vai receber aí os dados na sua API e vai mandar um e-mail com esses dados aí para alguém de forma automatizada usando o N8N. Seja bem-vindo ao canal Classe Final. Meu nome é Gleison e hoje eu vou trazer para vocês uma baita de uma dica. Hoje eu vou trazer para vocês como que você pode utilizar o N8N para criar uma webhook aí para sua API. Então você vai receber os dados da sua API e vai fazer o envio desses dados através do e-mail. Então se você ainda não sabe o que é o N8N, fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês essa super dica. E já deixa seu like, já se inscreve no canal, comenta abaixo o que você gostou, o que você não gostou, outros tipos de conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal. Então, para você que não conhece o N8N é uma ferramenta aí de automação que permite você fazer diversos tipos de automações. Ele já vem com diversos tipos de integrações aí que você pode estar fazendo e é muito simples aí de você utilizar. Então hoje ele é uma das ferramentas aí principais no mercado, está sendo muito utilizado, tem sido muito em alta aí nos buscadores. Então eu vou trazer para vocês aí esse fluxo super bacana. Então vamos lá para a tela que eu vou poder mostrar para vocês aí como criar essa automação. Então aqui o primeiro passo para a gente poder trabalhar aí com o N8N é fazer a instalação e a execução aí do N8N. Né? Eu vou utilizar aqui, né? Então eu estou aqui com o GitHub aqui do N8N aberto. Você pode utilizar o N8N através do Node, então você precisa ter o Node instalado na sua máquina, ou você pode também fazer aí através do Docker, se você preferir. Tá? Eu vou utilizar aqui o Node, para ficar mais fácil aí de vocês verem a instalação, mas saiba que você também pode utilizar aí através do Docker e funciona aí super bem. Então, basicamente, para a gente poder executar aqui, né, o N8N através do Node, a gente vai utilizar apenas um comando. Então, eu tenho aqui já o meu Node instalado, então eu estou aqui com a versão 22 do Node instalado. Eu vou copiar aqui o meu comando, npx n8n, ele vai executar para mim aqui o N8N. Vou rodar. Na primeira vez que você rodar esse comando, ele vai perguntar aqui se você deseja fazer a instalação, ele vai dizer que você precisa fazer a instalação. Você vai colocar ali um Y, né, um yes, e vai dar um Enter para ele poder fazer a instalação. Ele vai baixar ali as dependências que ele precisa e tudo mais. E depois que ele terminar de fazer isso, ele vai executar aqui para você, né, o N8N. Então, reparem que ele vai te dar um link, uma URL aqui. Essa URL é a URL que você vai utilizar para acessar aí os seus workflows do N8N. Tá? Então, eu já estou com o meu aberto aqui. Na primeira vez que você abrir o seu workflow aqui, né, que você clicar aqui nesse link ou você acessar aqui, né, esse localhost, a primeira vez que você fizer isso, ele vai aparecer uma tela ali pedindo para você colocar ali os dados básicos, nome, e-mail e sua senha, para que você possa acessar aqui a aplicação. É só você colocar ali bonitinho, tá? Sem segredo. E aí você vai ter aqui, né, o seu dashboard do seu N8N para você poder estar utilizando, tá? Então a gente vai montar aqui um workflow passo a passo aí para que você consiga receber aí um webhook, né, através aí da sua API, e aí você consiga fazer o envio aí dessa mensagem aí por e-mail, tá? Então, para poder começar, né, o que a gente vai precisar fazer aqui? Então, a gente vai vir aqui no nosso Create Workflow, tá? Ele vai permitir a gente criar um workflow novo. Eu vir aqui na parte superior e vou dar um nome para esse workflow. Então, o primeiro workflow que nós vamos criar é o workflow que faz o disparo aí das mensagens de e-mail, tá? E vocês vão entender o porquê que eu vou colocar esse workflow separado, né? Ao invés de criar um workflow junto, né, com todos os itens dentro, porque que eu vou fazer esse workflow separado. Então aqui você vai dar um nome para o seu workflow. Então vou colocar aqui enviar e-mail. Feito isso, aqui na sua página inicial, você vai ter aqui onde você vai ter a primeira etapa aí do seu workflow. Então eu vou clicar aqui no mais, ele vai abrir esse menu lateral aqui do lado direito. Aqui nesse menu lateral, eu vou escolher aqui, né, que eu quero que esse workflow ele rode, né, ele seja executado por outro workflow. Ou seja, esse workflow ele não roda sozinho, ele será executado por outro workflow.
Então eu vou criar depois um outro workflow que vai ser responsável por receber os dados e esse o outro workflow que vai chamar esse envio aí das mensagens, tá? Então vou clicar nele aqui, ele vai abrir aqui para a gente essa tela. Eu vou até dar um zoom aqui no navegador para ficar mais fácil de enxergar. Aqui nesse primeiro workflow, né? Então a gente vai ver aqui, ó, os dados, né? Então os dados que vão vir para esse workflow, né? Quais são os dados? Eu vou colocar aqui que eu quero que ele aceite todos os dados, ou seja, ele vai receber todos os dados e passar para frente, né? Então o workflow que vai chamar ele, que vai passar os dados que eu preciso. Então vou colocar aqui que eu quero aceitar todos os dados. Não tenho mais nada aqui para configurar. Feito isso, vou clicar aqui no Back to Canvas e ele já acrescentou aqui, né, o meu primeiro workflow aqui, a minha execução. Para você poder navegar aqui, né, nessa página de workflows, você pode segurar a tecla espaço, ele vai virar uma mãozinha e você pode navegar. Você também pode dar zoom aí, né, com o Ctrl, segurando o Ctrl e o scroll do mouse, ou apertando aqui embaixo também. Você pode navegar por aqui, ó, né, nessa caixinha aqui, que mostra uma visão geral dos seus workflows. Então, maravilha. Feito isso, eu vou vir aqui no sinalzinho de mais e vou procurar aqui um workflow chamado Send Email. Eu vou utilizar o Send Email porque o Send Email ele funciona com qualquer provedor de e-mail que utilize SMTP. Tá? Mas existem, né? Aqui você pode procurar e trabalhar com outros tipos, né, de e-mail. Então, a gente pode usar o Mailgun, Mailjet, Mailchimp, o próprio Gmail, né? Então, posso fazer o envio através do Gmail, posso fazer o envio através do Outlook. Mas, no meu caso, eu vou colocar aqui, né, que eu quero só dar um send e-mail e eu vou utilizar aí um e-mail, né, que é SMTP. Então, cliquei ali no send e-mail, vou colocar aqui, ó, enviar um e-mail. Eu quero só enviar e-mail, eu não quero enviar e-mail e esperar por uma resposta. Então, vou só enviar o e-mail. Ele vai abrir aqui essa tela para a gente poder configurar o e-mail. Nessa primeira tela aqui, né, ele vai dizer qual a credencial de e-mail que você quer utilizar. No meu caso, eu já tenho uma cadastrada, mas no seu aqui vai estar vazio, então é só você clicar aqui no Create New Credential. Ele vai abrir aqui a tela de credenciais e você vai preencher. Para a gente poder fazer o teste aqui do nosso SMTP, eu vou utilizar o serviço do Mailtrap. Né? Então, o serviço do Mailtrap, para quem não conhece, ele é um serviço que permite você testar os e-mails. Então, você consegue... É como se você tivesse um e-mail aqui funcional, você consegue ver aqui as mensagens que você recebeu, você consegue ver elas bonitinho ali, como se fosse um e-mail de verdade, sem que você precise, de fato, cadastrar, utilizar a sua conta de e-mail. Mas se você quiser também utilizar a sua conta de e-mail, basicamente é só você ir lá na sua configuração da sua conta e procurar pelas configurações de SMTP. E aí, no caso aqui, eu vou utilizar o Mailtrap. Se você estiver utilizando, né, se você for utilizar aí o SMTP e configurar um e-mail do Google, talvez você vá precisar fazer algumas configurações adicionais lá dentro do Gmail para você poder liberar. Então, por isso que existe já uma integração específica para o Gmail. Mas nesse caso aqui, como é só um SMTP, então eu vou utilizar aqui. Então, basicamente, você acessa aí o site do Mailtrap, vou deixar os links aqui na descrição, você faz ali um cadastro, e aí ele vai te dar aqui a sua inbox. Né? Então, você vai vir aqui na lateral esquerda em Sandbox, e nas suas caixas de e-mail, você vai clicar aqui na sua inbox, que ele já vai criar para você, e aí a gente vai copiar aqui esses dados. Então, vou simplesmente dar um clique aqui no host, vou colar aqui no host, vou copiar aqui um clique no username, vou preencher no user, vou colocar aqui a senha, vou colocar aqui a senha. Aí você tem que ficar de olho qual é a porta, né, que ele utiliza. No caso do Mailtrap, ele funciona em todas essas portas, então qualquer uma delas eu posso utilizar. Porém, aí se você estiver configurando, né, na sua hospedagem ou em algum outro serviço, você vai ter que conferir qual é a porta que o serviço usa. Aqui no caso, eu vou dar um nome aqui, eu vou colocar de Mailtrap Test, certo? Ou vou colocar aqui até melhor aqui, ó, fake email. E aqui eu vou dar um salvar. Aqui uma questão do Mailtrap é que quando a gente salva, ele vai fazer o teste. Aqui, ó, ele vai dizer que não consegue se conectar
aqui, devido a gente configurou esse SSL TLS aqui, então a gente vai desativar aqui, né? E aí ele vai utilizar ali o SSL, ele vai negociar, né, com o Mailtrap o SSL de forma automática. Quando a gente está forçando aqui, né, o SSL, ele fala aqui que dá um erro de diferença de SSL aqui, ó. Provavelmente o Mailtrap não utiliza ainda SSL, né, aqui nessa versão específica que essa aplicação precisa. Então, no caso aqui, eu vou desativar. Mas aí, se você estiver fazendo um fluxo aí, por exemplo, conectando na AWS e tudo mais, então você vai ter que ler a documentação para saber quais as configurações exatas lá. Então, vou só desativar aqui, vou salvar aqui, deu um erro aqui. Então, aqui no caso, eu só tinha que trocar aqui, né, o hostname aqui, né, hostname para Mailtrap, para ele funcionar, dar um retry aqui, aí ele vai agora sim se conectar, certo? E vou simplesmente salvar aqui, né, o meu fluxo. Então, fluxo salvo, credenciais estão salvos, é só eu vir aqui e escolher agora a conta que eu desejo utilizar. Aqui eu vou definir, né, como vai ser a operação desse fluxo. Então, ele simplesmente vai enviar um e-mail. Aqui é o from, né? Então, quando você receber esse e-mail, né, vai aparecer que esse e-mail foi enviado por quem. Então, aqui no caso, eu vou colocar assim, ó, admin@classfinal.com.br. E o to é para quem esse e-mail vai ser enviado. Então, por exemplo, eu poderia colocar meu e-mail pessoal, eu poderia colocar um e-mail de uma empresa. No nosso caso, como nós estamos utilizando o Mailtrap, qualquer e-mail que eu colocar aqui, ele não vai enviar de verdade. Ele sempre vai cair aqui na minha caixa de e-mail do próprio Mailtrap. Mas eu vou configurar aqui como se eu tivesse mandado para o meu e-mail pessoal. Então, vamos colocar aqui. Então, maravilha. Vou colocar aqui o assunto, né? Então, o assunto aqui eu vou colocar contato via API. Aqui eu vou escolher qual é o formato que eu desejo, né, para o meu e-mail. Então, eu vou criar um e-mail do tipo HTML e aí eu vou poder digitar aqui dentro código HTML. Aqui nós podemos digitar o código ou utilizar as expressões. Eu vou clicar aqui no Expression para que a gente possa pegar os dados que vão ser enviados e utilizar eles aqui. Então, vou colocar em Expression, vou clicar aqui nesse botãozinho aqui para ele abrir o editor de expressões, tá? E aqui tudo que eu colocar dentro, né, de chaves duplas, ele é considerado um JavaScript. Então, ele vai executar ali. Então, basicamente, aqui o que eu vou colocar? Então, eu vou colocar aqui um título no meu e-mail, dizendo assim, contato via API. Então, maravilha. Fechei aqui o HTML, o H1. Eu vou colocar aqui um parágrafo. Vou fechar aqui meu parágrafo. E vou colocar aqui, ó, nome. E aqui eu vou colocar os dados que eu vou receber. Então, o que eu quero fazer? Eu vou colocar aqui dessa forma. Então, eu vou pegar os dados que são enviados para a minha API através do JSON. Eu vou pegar do body desse JSON, ou seja, do corpo da mensagem que ele recebeu. Eu quero pegar o name, tá? Então, eu vou enviar um JSON, esse JSON vai ter um name aqui. Então, o que vai aparecer? Ele simplesmente vai trocar aqui essa expressão pelo nome que a pessoa mandar para mim. Então, vou copiar aqui, vou colar aqui, vai ser agora e-mail. Então, vou colocar aqui o e-mail, vou colocar aqui a mensagem. Então, essa pessoa vai poder colocar ali uma mensagem que ela quiser. Feito isso, só fechar aqui. Ele vai aparecer aqui já, certo? E agora, se eu quiser, eu posso vir aqui na aba Settings e configurar mais algumas coisas, né? Então, eu posso colocar aqui o que eu quero que aconteça caso esse workflow dê algum tipo de erro, né? Então, sei lá, ele não conseguiu se conectar ali no Mailtrap ou no serviço. Então, eu vou colocar que eu simplesmente quero continuar e que eu quero passar, né, essa mensagem de erro ali para a saída do N8N para que eu possa pegar esses dados depois. E aí aqui vai depender do que você precisa fazer. Você pode, né,
configurar outros fluxos aí para que você precisar em caso de erro. Mas aqui, como é um exemplo mais simples, eu vou só manter aqui no caso de erro para ele simplesmente continuar com o workflow aqui. Tá? Mas eu poderia simplesmente parar, né, a workflow, que no meu caso aqui, como o envio do e-mail é a última coisa que ele vai fazer, tanto faz se ele vai continuar ou se ele vai parar. Mas eu poderia simplesmente falar assim, olha, se der erro aqui, você para o workflow aqui e não continua mais para frente. Então imagina que você tem uma sequência de ações, né? E se der o erro ali, você quer que ela aborte, você não quer que ela continue para frente, porque se já deu erro numa etapa antes, vai dar erro mais para frente, aí vai ser um erro após o outro, é inútil, né? Então, no meu caso aqui, eu vou colocar como continue aqui, mas não vai fazer diferença. Então, feito isso, só clicar aqui no Back to Canvas. Então, o workflow está pronto, ou simplesmente salvar ele aqui na parte de cima. E o meu workflow está pronto. Eu posso, inclusive, testar aqui. Então, vou dar um execute aqui no meu workflow. Né? Se a gente vier aqui no meio trap, você vai ver que já recebeu os dados inválidos, né? Porque eu simplesmente rodei o meu workflow aqui, né? Sem nada, não estou passando nenhuma informação aqui, né? Então, ele simplesmente não tem nenhuma informação, então ele recebe tudo vazio, né? E passa para frente, mas já está funcionando aqui. Ó. Vou voltar aqui para o meu pessoal, certo? E agora a gente vai criar o workflow que vai receber os dados aí. Aqui no caso, como a gente escolheu esse workflow, né, que ele é executado por outro workflow, então eu não preciso ativar aqui. Ó, você pode ver que ele nem deixa eu ativar esse workflow, por isso que não é necessário. Agora, a gente vai criar um novo workflow que vai ser responsável aí, por poder fazer todo o processamento aí da nossa webhook. Então, primeiro, vou colocar o nome aqui. Eu vou colocar aqui webhook, certo? Vou vir aqui no first step. Então, primeira etapa, eu vou colocar aqui que eu vou buscar aqui por webhook, certo? Então, vou clicar nele. Aí ele vai me perguntar aqui, né, algumas informações. Então, eu quero que ele receba um post, certo? Aqui é o path. Então, o meu caminho, né, essa URL vai ficar assim, ó, desse jeito, barra o que eu colocar aqui. Então, vou colocar aqui, por exemplo, contato. Então, ele vai ficar dessa forma. A minha URL de produção vai ficar webhook barra contato. E essa minha URL aqui de teste, né? Então, para testar, vai ficar dessa forma. No meu caso aqui, eu vou colocar aqui em inglês, né? Então, vou colocar aqui contact. Você pode configurar que essa API, por exemplo, ela precisa de uma autenticação, ela seja Basic Auth, que ela precise de um JWT, alguma coisa do gênero. No nosso caso aqui a gente não vai configurar. E aqui é como que você quer que esse seu webhook responda. Então você quer que ele simplesmente responda agora, você quer que ele responda só quando a última informação for executada, né? Então, imagina que você tem uma quantidade X de workflows, né? Então você tem vários itens no seu workflow e você só quer que ele retorne uma mensagem quando o último executar, sei lá, dizendo OK. Então você pode colocar assim, ou você pode usar essa opção usando um webhook. Vou utilizar essa opção pelo seguinte: no meu caso, eu vou validar os dados. Então, eu vou validar se os dados que foram enviados, se tem o e-mail, se tem o nome, se tem a mensagem. E caso não tenha, eu quero dar uma resposta. Caso ele tenha os dados corretos, eu quero que ele dê outra resposta. Então, eu vou utilizar aqui que eu quero responder com webhook. Tá? Aí ele vai dizer assim que depois eu tenho que, enfim, criar um webhook aqui para configurar. Né? Eu tenho que configurar aqui como que eu quero. Beleza, feito isso, a gente não tem nada aqui nas configurações, certo? Aqui a gente poderia, inclusive, colocar algumas opções, por exemplo, fazer uma lista de IPs que são permitidos e, por exemplo, permitir cores, né? Dar um header já aqui de resposta, mas não vamos utilizar. Vou voltar aqui para o Canvas. Maravilha. Feito isso, agora eu vou colocar um outro item no meu workflow que vai verificar se os dados que ele recebeu estão corretos. Então, eu vou clicar aqui na setinha. Vou colocar aqui um if. Então, vou procurar esse if. E aqui eu vou configurar o meu if. E aqui eu vou configurar aí as minhas condições. Então, eu vou vir aqui nas minhas condições. Eu vou trocar aqui para que ele receba uma expression.
né? Então eu vou utilizar as expressões. Aqui nas expressões eu vou colocar assim, ó. Vou colocar aqui entre chaves, né? Então eu quero o JSON, certo? Então o JSON que ele vai receber. Desse JSON eu quero pegar o body e eu quero verificar. Então eu vou colocar aqui hasField. Então eu vou verificar o seguinte: esse campo tem, né? Então lá no body tem o nome. Então eu vou vir aqui agora e vou colocar que essa é uma expressão booleana e que eu quero que ele, né, que ela seja true. Então eu quero que tenha o nome. Então tenho aqui a minha expressão. Vou adicionar uma nova condição. Vou até copiar essa condição aqui. Vou colocar aqui a mesma condição. Agora eu quero que tenha o e-mail. Eu quero que ele seja booleano também do tipo true. Eu vou colocar aqui, por último, a minha mensagem. Eu quero que ela seja booleana do tipo true aqui também. Aí eu vou vir aqui agora nas configurações e vou colocar o seguinte. Vou ver, né, se o erro aqui ele está no continue. Por quê? Se eu colocar que eu quero que ele pare, e vamos supor, essa condição aqui for falsa, ou seja, ele não tem essas três informações. E se eu colocar aqui para ele parar, a minha API ela não vai dar uma resposta. Ela simplesmente vai parar aqui e o workflow vai pausar no meio do caminho, ele vai sair. E eu quero que a API ela retorne alguma coisa, uma mensagem dizendo, olha, os dados que você passou estão inválidos. Então, por isso que eu vou manter o continue, porque caso essa condição aqui, né, dê erro, ou ela seja falsa, eu quero executar alguma coisa depois, dando alguma informação aí na tela, dizendo ali que aconteceu algum erro. Então, por isso eu vou deixar aqui o continue, vou voltar para o Canvas, e agora eu tenho aqui o que eu quero que aconteça caso seja verdadeiro e caso falso. Então, eu vou fazer o falso primeiro aqui. Ó. Então, eu vou vir aqui no falso, e eu vou colocar aqui agora que eu quero responder para o webhook. Tá? Então, aqui ele vai dizer o seguinte, para eu poder configurar, né? Então, como que eu quero responder para o webhook? Então, eu quero utilizar aqui, ó, eu quero criar um JSON. Você poderia redirecionar a pessoa para outra URL, você poderia devolver um JWT. No meu caso, eu quero simplesmente retornar uma mensagem aqui específica. Então, eu vou colocar aqui message, colocar aqui invalid data, ou seja, que os dados estão inválidos. Eu vou vir aqui no Add Options e vou colocar aqui que eu quero que ele me retorne um erro 400, né, que é o bad request. Então, caso, né, dê erro, né, ele vai simplesmente vir aqui e vai dar esse erro 400. Tudo bem? Então, maravilha. Feito isso, eu vou vir aqui nessa lateral aqui, ó, e vou selecionar o meu webhook. Então, ele vai responder para quem, né? Então, eu vou vir aqui e vou selecionar o meu webhook. Vou voltar aqui para o Canvas. E agora a gente pode testar já. Vou salvar aqui os dados. Vou ativar o meu fluxo. Vou clicar aqui no primeiro, né, que é o webhook, para pegar o URL aqui, ó, de produção. Então, vir aqui produção, copiar a URL. Vou colar ela aqui no meu Postman. Se eu deixar como get e tentar executar, ela vai dizer, olha, não funciona porque esse webhook ele não tem um get lá registrado para ele, não posso usar get. Então tem que ser post. Vou colocar post aqui, vou rodar e agora, ó, veja que eu não passei os dados e ele me retornou o bad request, dizendo que a mensagem que os dados estão inválidos e retornou a minha mensagem. Ou seja, essa parte do workflow, né? Então, a parte do falso está funcionando. Vem aqui, cai na webhook, valida, se der erro, responde para o webhook, aí com uma informação. Aqui no if você poderia inclusive validar se tem o arroba no e-mail, validar regex, fazer outras validações. Você pode colocar lógicas mais completas, fazer for, if, else, enfim, existe a quantidade de possibilidades aqui dentro do N8N. É muito vasta para que você possa configurar aí seus workflows. Então, maravilha. Fiz aqui já a minha em caso de erro. Agora eu vou fazer aqui o que eu quero que aconteça
caso seja válido. Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele mande um e-mail. O e-mail a gente colocou naquele workflow separado. A gente criou um workflow para fazer o envio do e-mail. Então, eu vou colocar aqui, vou pesquisar por workflow, e eu vou colocar aqui, ó, que eu quero que ele execute, né? Ou seja, ele vai chamar um outro workflow. E aí eu vou colocar aqui, ó, executar subworkflow. Eu vou vir aqui na minha lista de workflows e vou escolher, ó, o meu enviar e-mail, né? Inclusive, se você quiser ver aqui o workflow, então eu vou clicar aqui, ó. Ele já vai abrir o workflow lá que a gente configurou, tá vendo? Aqui cada um desses itens, inclusive, se você quiser, você pode dar nome, tá? Pode clicar aqui com o botão direito, dar um rename e renomear aqui, se você julgar necessário. Então, eu vou colocar aqui o meu workflow. E eu quero que esse workflow ele aconteça assim, ó, para cada item. Para cada mensagem que chegar, né, eu quero que ele rode aqui esse workflow uma vez. Tá? Maravilha. Feito isso, eu vou fechar aqui e eu vou adicionar o que eu quero que aconteça depois que ele faça o envio do e-mail. Então, eu vou clicar. Depois que ele enviar o e-mail, eu também quero que ele responda aí para o meu webhook. Então, eu vou colocar aqui que ele vai retornar um JSON personalizado. Eu vou colocar aqui o message. E aí, eu vou colocar aqui na mensagem message sent. E nas opções, eu quero que ele retorne um 200. Tá? Maravilha. Feito isso, inclusive, vou verificar uma coisa aqui na execução do workflow, né? Então, aqui, ó, a gente vai vir no Settings. E aí, o que a gente vai configurar? Esse cara, né? Se der erro, né, então deu erro aqui nesse envio, eu não quero que ele continue. Porque se ele continuar, ele vai responder lá que a mensagem foi enviada com sucesso. Se você quiser que isso aconteça, né, então que ele dê erro e que ele continue a execução, você coloca continue. E você pode, inclusive, que ele mostre qual foi o erro que aconteceu. Então, aqui no caso, eu vou colocar aqui o continue só para a gente manter e já eu explico por que eu vou deixar aqui como continue. Então, vou fechar aqui. Então, nós já temos aqui uma resposta configurada. Vou salvar. Vou executar aqui o meu workflow. Ó. Então, está dando erro, está inválido. Vou trocar aqui para JSON ó, e eu vou criar aqui o meu JSON com as informações. Name. Então, vou colocar aqui o nome. Ou o nome, na verdade, né? O nome, não o e-mail. Então, vou colocar aqui o nome. Vou colocar aqui agora o e-mail. E vou colocar aqui a mensagem. Então, a minha mensagem vai ser: olá, automação. Feito isso, vou rodar aqui no meu Postman. Reparem que ele demorou um pouquinho e ele disse que a mensagem foi enviada. Então, essa configuração que eu fiz aqui, né? Então, ela caiu nesse fluxo. Então, ela deu o 200 e disse que a mensagem foi enviada. Se nós viermos aqui no meio trap e atualizarmos, né? Aqui, ó, você vê que eu recebi agora uma mensagem com os dados. Ó. Então, o HTML que a gente criou lá, reparem que aqui ele recebeu os dados, né? E aqui ele só não recebeu o message. Então, vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu. Vamos voltar aqui no workflow aqui do enviar e-mail. Vamos só conferir aqui. Aqui eu coloquei mensagem, né? É message, o nome do parâmetro. Então, por isso que não funcionou. Vou salvar aqui. Vou rodar de novo aqui, ó, o meu workflow. Então, reparem que ele demora um pouquinho e ele executa. E agora eu tenho aqui agora certinho a minha mensagem. Então, agora a questão é, por que ele demora? Né? Então, por que quando eu clico no send ele dá uma demoradinha? Porque ele está se conectando lá no meio trap para fazer o disparo da mensagem. Ou seja, ele está seguindo um fluxo síncrono. Porém, eu posso querer que esse fluxo seja síncrono. Ou seja, eu mando a mensagem, eu mando os dados, eu pego esses dados, mando para o e-mail,
e já retorna uma mensagem para o usuário na tela dizendo que foi. E aí eu faço esse envio do e-mail de forma assíncrona. Então, por exemplo, onde que a gente usa isso? Fluxo de pagamento. Quando você geralmente tem uma loja, a pessoa vai lá, seleciona o cartão bonitinho, ela vai lá e paga. Ao invés de você esperar ele entrar em contato com o provedor do cartão, verificar se pode ou não pode, e aí sim você dar uma mensagem para a pessoa, ela ficar esperando todo esse tempo, você pode dizer uma mensagem: olha, estamos processando o seu pagamento, assim que o pagamento estiver pronto a gente te avisa. E aí você deixa esse fluxo rolando ali em background. Quando esse pagamento for aprovado, você notifica. Então aqui no caso a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai receber os dados, já vai devolver uma mensagem para o usuário aí dizendo: olha, recebemos seus dados, e depois a gente vai fazer esse envio do e-mail de forma assíncrona. Então quando der, ele faz o envio do e-mail. Então reparem que aqui ele levou 2 segundos aí para executar esse fluxo. Como que a gente transforma esse fluxo num fluxo assíncrono? Então, eu vou voltar aqui no meu workflow. Então, vou clicar aqui no meu workflow webhook. Vou vir aqui no meu execute workflow. E reparem que aqui ele tem algumas opções. Então, ele tem uma opção que vem ativa por padrão, que é o quê? Ele espera que esse outro workflow finalize para que ele possa executar. Ou seja, ele espera fazer o envio do e-mail para que depois ele possa passar para o próximo item, por o próximo workflow. Eu não quero que ele espere, eu quero que ele faça isso assíncrono. Então, simplesmente vou desmarcar aqui esse meu fluxo, vou voltar aqui, vou salvar o meu fluxo, vamos executar agora novamente. Então, executei aqui, ó. Reparem que agora ele levou só 25 milissegundos, já deu a resposta que ele enviou, e se a gente for lá no meio trap, ele fez, sim, o envio do e-mail. Porém, esse envio do e-mail aconteceu de forma assíncrona. Então, eu coloquei aqui que ele tem que dar a resposta primeiro e mandar o e-mail separadamente. Então, o e-mail pode ter levado lá 3, 4 segundos para fazer o envio. Porém, a mensagem para o usuário final, ela já vem aqui direto. Então, é basicamente um fluxo assíncrono. Tá legal? Então, veja que é muito tranquilinho você criar os fluxos aqui dentro do N8N. Então, você pode utilizar a sua criatividade. Então, recomendo que vocês deem uma estudada. Existem muitos tipos de integrações. Tem mais de 400 integrações aí que o N8N tem para que você possa estar utilizando. Então, pode ser que isso ajude muito aí no seu dia a dia, no seu workflow. Você pode, por exemplo, quando receber uma mensagem no Telegram, mandar um e-mail. Você pode mandar uma mensagem quando você receber um e-mail. Você pode mandar uma mensagem no Slack quando receber alguma coisa por e-mail. Então você pode utilizar a sua criatividade. Você pode pegar esses dados aqui, por exemplo, que eu estou recebendo aqui, e gravar numa planilha do Google Sheet, por exemplo. Então você pode utilizar a sua criatividade aí para fazer aquilo que você achar melhor. Legal? Então, se gostou do vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no canal. Fala o que você gostou, o que você não gostou e outros conteúdos que você gostaria de ver. E até o próximo vídeo.